Amém. Vamos avançar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Meus irmãos, quero que as crianças vão para lá hoje? Vai? Sim ou não? Sim. Então vem aqui para a gente orar. Novinhos, muchachos. Olha lá, vai pra salinha. Artistas. Vai lá. Vai lá. Aqui, ó. Com eles. Depois você vai pra salinha. Eu já quero ir. Aí direto, né? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela vida desses meninos, menina. Que o Senhor abençoe aquele culto ali. Que a palavra seja pregada no coração das crianças. Amém. Que eles entendam quão valoroso isso é para a sua vida espiritual, a sua vida emocional. Amém. Guarda os nossos filhos, usa a professora. Tudo aquilo que será feito ali hoje, seja para o engrandecimento e a propagação do Evangelho. Amém. Nós vamos preparar os nossos meninos para serem, ó Deus, a geração que assumirá, Senhor, o lugar de autoridade, de liderança. Que nós possamos preparar esses meninos assim como fomos preparados. Amém. Obrigado por isso, por esta igreja, por esses meninos, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos uma missão. Nós temos uma missão. Abra sua Bíblia em Mateus, texto conhecido da grande comissão. Mateus 28, 19 e 20. É o texto que fala acerca da nossa missão. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Na minha Bíblia, a minha Bíblia está assim. Tem esse texto aí para a gente ler junto? No slide? Ao 18. 18. Isso. 18, 19 e 20. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. 19. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Amém. E tem um outro texto para a gente observar no livro de Atos, capítulo 1. Atos, no capítulo 1, e o verso 8, vai nos dizer assim: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Algumas versões dizem até os confins da terra. Essa é a missão da igreja. Mateus 28, Jesus, depois de passar por tudo que Jesus passou, nós conhecemos a história. E Jesus ele é o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o prometido. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o primeiro, ele é o derradeiro. Jesus é o pão da vida. Ele é a árvore da vida. Jesus é a videira verdadeira
Ele é o caminho, a verdade, a vida, Ele é a ressurreição. Jesus é aquele que entra pela porta. Ele diz: eu sou a porta. Jesus é salvação, Jesus é redenção, Jesus é o prometido. Jesus é o início de todas as coisas e Ele é o fim de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Colossenses 1,16 vai dizer que todas as coisas foram criadas por meio dele. Ele, Jesus, é o princípio da criação, porque Ele foi a primeira coisa de Deus gerada. E a partir dele, todas as coisas foram feitas a partir de Jesus. Jesus é o autor do Velho Testamento. Jesus é o autor do Novo Testamento. Jesus, ele está em toda a história, está em toda a Bíblia. Ele está no começo, em Gênesis capítulo 1, verso 1, ele já está ali. E ele caminha por todo o Velho Testamento, porque todas as coisas apontam para Jesus. E no Novo Testamento, ele é o agente principal, ele é o sujeito ativo do Novo Testamento. E a palavra diz que nos dias que virão, Jesus ainda será o centro da sua própria vinda, nos fins dos tempos. Ele virá. Então todas as coisas, toda a autoridade, quando o texto vai nos dizer que então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Todo o poder estava sobre Jesus, todas as coisas estavam sobre Ele. E Ele vai dizer assim: vocês vão por todo mundo, façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vocês vão ensiná-los a obedecer tudo que eu tenho ensinado a vocês. E Ele vai dizer: eu estou com vocês todos os dias, até o confins da terra. O Senhor está nos autorizando. Meus irmãos, nós estamos autorizados por Jesus a fazer obras maiores do que a que Ele fez. Lá o apóstolo João vai dizer que, na narrativa de João, ele vai dizer que Jesus está dizendo ao discípulo: vocês farão obras maiores do que eu já fiz. A obra de vocês serão maiores porque eu apenas preparei vocês desse tempo. Eu estou voltando ao Pai. Vocês vão ficar na terra e vocês farão a obra. A obra é de cada um de nós. Nós, como igreja, estamos autorizados. Nós estamos autorizados, meus irmãos, a avançar. Nós estamos autorizados a caminhar numa missão. Mateus capítulo 10, Jesus chamou seus discípulos e lhes deu autoridade. Jesus chamou seus discípulos e lhes deu autoridade. Antes de Jesus subir aos céus, em João 28, ele vai dizer assim: olha, eu vou subir ao céu, vocês vão ficar. E a Bíblia diz que Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos, autorizando. Meus irmãos, nós temos a autoridade de Jesus, nós temos um chamado de Deus, autorizado por Jesus, e o Espírito Santo como nosso administrador, aquele que nos administra. Nós estamos participando de uma obra, meus irmãos, muito graciosa, de uma obra muito redentora. Quando nós pregamos o Evangelho, nós não estamos apenas contando uma história, porque o Evangelho não é uma história, o Evangelho é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. Jesus é o Evangelho, Jesus é a notícia boa, Ele é a notícia, Ele mesmo é a notícia, que está sobre Ele todo um projeto de Deus de redenção para o homem. E quando Deus nos chama, quando Jesus está nos comissionando e nos autorizando, meus irmãos, Ele está nos dando uma tarefa de nós levarmos o homem para próximo de Deus. Sabe qual é a dinâmica de Deus? É querer que todos estejam perto dele.
Isso é o que Deus quer, que todos nós estejamos perto dele. A nossa essência é espiritual, nós somos um espírito que tem uma alma, que vive num corpo, que vive num tempo. Mas o que Deus quer resgatar em nós é o nosso espírito. Jesus morreu para que o nosso espírito fosse resgatado. Ele quer nos levar de volta para Deus. A salvação nos coloca de novo no trono de Deus, no lugar de onde nós saímos, de onde nós viemos. Essa é a nossa essência. Então, meus irmãos, nós somos movidos por essa missão. É isso que nos move, é isso que nos faz ser igreja. Nós não seríamos o que seríamos, meus irmãos, se nós não tivéssemos esse chamado e esse comissionamento do Senhor para fazer missões. Nós somos uma igreja movida por uma missão. Toda igreja existe por um propósito maior do que si mesma. O nosso maior propósito é cumprir a missão que Cristo nos deu. Essa é a nossa dinâmica. Meus irmãos, se nós não cumprirmos essa missão, nós apenas somos litúrgicos, nós apenas somos ritualistas, se nós não cumprirmos essa missão. Um dia desse eu fui pregar numa igreja, e um culto muito bonito, meus irmãos, um culto muito bem organizado, celebrado, com participação especial, com muita gente, assim, e eu comecei a olhar para aquela dinâmica daquela igreja e disse assim: gente, que culto bonito, que culto organizado, que coisa maravilhosa, mas onde estão os novos crentes? Onde estão os novos crentes? Onde estão as crianças? Onde estão os adolescentes? Cadê os jovens? Às vezes nós fazemos muita coisa bonita, mas para dentro nós precisamos, meus irmãos, ser relevantes e brilhar na escuridão. Uma luz, Jesus disse que não se pode colocar uma luz escondida. Mesmo que uma luz esteja num lugar alto, mas se ela estiver coberta, essa luz não brilha. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Se nós somos a luz do mundo, onde nós vamos brilhar? No mundo. Amém? É no mundo que nós temos que brilhar. A nossa luz brilha lá fora. Nós somos crentes para brilhar na nossa casa. Nós somos crentes para brilhar na nossa rua. Existem trevas na nossa rua, existem trevas na nossa casa. Existem trevas no nosso bairro, na nossa cidade. E a nossa luz tem que brilhar lá fora. Mas que forma nós vamos brilhar? Sendo chato com as pessoas? Não. Nós vamos ser amigos das pessoas. Eu cheguei aqui, eu vi aquele tanto jovem sentado ali hoje, mais ou menos uns 8 jovens ali sentados, e eu fiquei à porta ali olhando. Eu disse: olha aqui o público-alvo. A gente tem que brilhar ali fora, na vida desses meninos que precisam de Jesus. Então a nossa dinâmica, meus irmãos, a nossa vida, aquilo que nós já temos aprendido e tudo aquilo que já foi investido em nós, nós precisamos reproduzir isso na vida de alguém. Às vezes você tem aí 20, 30 anos de crente, há um investimento muito grande na sua vida. Está na hora da gente prestar contas. Está na hora da gente reproduzir isso. Ensinar os outros aquilo que a gente já sabe. Se o que você sabe, você precisa ensinar outros. Nós precisamos ser amigos das pessoas, estar no meio das pessoas, conversar com as pessoas, estar junto com as pessoas. Porque a luz tem que brilhar no mundo. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. E o sal tem que criar, tem que dar sabor à comida. E a pergunta que se faz é: o quanto você tem sido luz? O quanto você tem cumprido a missão e qual é o seu desejo
de cumprir essa missão. Você quer cumprir essa missão? A igreja sem missão é apenas um clube social. É só isso. As pessoas se reúnem, elas amam a Deus, elas adoram a Deus, mas elas não se reproduzem. Elas se tornam um clube social, mas a igreja de Cristo tem um chamado eterno. Nosso chamado é para a eternidade. Nosso chamado é fazer discípulos. Meus irmãos, nós temos que gerar outros. E isso é um prazer para nós, gerar outra pessoa. Andar com alguém, ser intencional com alguém no seu caminhar, e a gente trazer essa pessoa, criar nessa pessoa uma cultura cristã. Porque a igreja está no mundo para criar uma cultura cristã. A gente tem que criar uma cultura no meio das pessoas. As pessoas têm que olhar para nós e perceber que nós somos cristãos. E a pergunta-chave que a gente se faz é: o que nos move como igreja? O que me move como igreja? Nos últimos 10 anos, quantas pessoas você ganhou para Jesus e ela foi batizada? Nos últimos 10 anos, quantos? É um censo. Quantas pessoas você levou a Cristo nos últimos 10 anos? Nos últimos 5 anos, quantas pessoas você levou a Cristo? Você ver alguém sendo batizado, alguém que você começou a caminhar com ela, que você orou por ela e se aproximou dessa pessoa, e aí você pregou o evangelho para ela, você foi caminhando, pegando na mão, e você foi ensinando, e ela foi crescendo, e ela foi entendendo, e ela foi batizada. Quantas pessoas? Mas irmãos, esse é o nosso desejo maior, é essa reprodução. Toda mãe que gera um filho, ela gera um filho com alegria. Todo casal que gera um filho com alegria para fazer parte da família de Deus. E aí a gente se pergunta: o que nos move como igreja? É o nosso conforto ou é a nossa missão? Você quer ser um agente, você quer ser ativo ou quer ser um passivo? Você quer ser atuante na obra ou você quer esperar que você seja servido? No reino, você quer servir ou ser servido? Qual é a sua dinâmica? Porque ou a gente é um investidor ou a gente é um consumidor. Ou a gente é um empreendedor ou a gente é um consumidor. O que nós somos? Como igreja, eu quero ser servido. Se eu quero ser servido, eu estou sendo um consumidor. Eu venho para consumir e vou embora com o meu carro cheio, o meu porta-malas cheio. Mas se eu sou um empreendedor, eu não venho buscar, eu venho trazer. A gente vem para trazer. A gente vem para adorar, a gente vem para compartilhar, a gente existe para compartilhar, a gente existe para adorar, a gente existe para servir, a igreja existe para servir, para cumprir a missão. Às vezes nós ficamos esperando. Um dia desse a gente estava em visita com um casal e esse casal reclamava muito de muitas coisas, dizendo: eu esperava que a igreja fizesse isso, eu esperava que a igreja, eu espero que a igreja. Gente, a gente não tem que esperar, não. A gente tem que ser agente ativo. Amém? Amém. Quanta gente machucada porque cria expectativa. Entende? A gente cria expectativa sobre as coisas. Eu não posso criar expectativa nenhuma. A nossa expectativa é no Senhor. A nossa expectativa é na palavra.
A nossa expectativa, meus irmãos, é gerar frutos. E nós somos chamados para gerar fruto, e nossa expectativa é essa. Nós temos que investir 100% toda a força e coragem no sentido de produzir, de gerar, de fazer discípulos. E às vezes nós ficamos esperando, e muitas vezes as pessoas usam o termo, que a igreja, como se a igreja fosse uma pessoa assim, que tem um corpo, né? E claro, a igreja é um corpo, a igreja é um organismo vivo. Mas a gente fala assim, porque a igreja não fez. Qual igreja que não fez, né? E a gente tem que perceber que a gente é parte disso. Porque se a igreja não fez, eu não fiz. Se a igreja não foi, eu não fui. Se a igreja não se move, eu não me movo. Porque eu não posso esperar que esse mover seja de alguém. De alguém. Então entendamos que igreja, meus irmãos, o sentido de igreja para nós no Novo Testamento, o sentido de igreja para nós é um movimento de pessoas, é no coletivo. É no coletivo, nós somos um coletivo, nós somos uma igreja no coletivo. A minha ação é a ação da igreja, a minha oração é a oração da igreja. Mas a Bíblia diz lá em Tiago que uma oração de um justo tem muito efeito. Um justo se levantar, é a igreja se levantando. Então nós como igreja, nós temos que começar a entender que eu tenho uma responsabilidade como igreja de ser sal da terra e luz do mundo. Essa é a nossa missão. Então igreja é isso, é o nosso movimento, é o movimento de cada um com as mãos dadas. Isso é movimento da igreja. Então a gente tem que se perguntar, meus irmãos, o que nos move? A gente se move para o conforto ou a gente se move para a missão? A gente move para o empreendedorismo ou a gente se move para o consumo? E para onde a gente está se movendo? Aí eu fico me perguntando, o que você fará esta semana? Com quantas pessoas você vai falar de Cristo essa semana? Com quantos? Qual vai ser o seu movimento como sal da terra e luz do mundo nesta semana? E qual é o testemunho que você vai trazer aqui semana que vem? De testemunho, de movimento, entende? De movimento. Irmãos, não gere expectativas. Não gere expectativas vazias. Nossa expectativa está no Senhor e na Sua palavra de que nós temos que cumprir uma missão. Então a missão da igreja vem de Cristo. Mateus 28, 18, 19 e 20 vai nos mostrar isso, que nós estamos comissionados. Nós temos uma missão. A missão da igreja do Novo Testamento, meus irmãos, é fazer discípulos. Essa é a nossa missão do Novo Testamento. Nós somos uma igreja para gerar outros, porque senão a gente morre. Uma igreja que não gera discípulos, meus irmãos, desaparece. Porque as pessoas mudam, as pessoas morrem, as pessoas envelhecem. Entende? E é o que acontece. Nós precisamos, como numa rotatividade, nós precisamos urgentemente, meus irmãos, numa dinâmica, numa engrenagem, gerar discípulos em série, mas discípulos saudáveis, amém? Um corpo saudável gera outro
saudável. Um corpo doente vai gerar outro doente, mas um corpo saudável vai gerar outro saudável. Nós precisamos nos tornar saudáveis espiritualmente. Nós vamos começar um movimento de oração, meus irmãos, imediatamente. Porque essa obra é uma luta. E nós vamos vencer na oração. É na oração que nós vamos vencer, meus irmãos, porque eu creio no poder da oração. Dos joelhos que se dobram, né? Como diz a música. Nós cremos nisso. Nós vamos criar um mover de oração. Porque Jesus nos deu autoridade para ir. A missão não é a opção. A missão é um mandamento, é uma ordem. O Senhor Jesus está dizendo: vão por todo o mundo. E o Evangelho chegou até nós. Meus irmãos, porque a característica dessa missão, ela é universal, é para todas as nações. Deus não é o Deus dos crentes, não é o Deus dos crentes. Deus é o Deus das nações. Ele é o Deus de todos. Nós temos que compartilhar o Senhor, porque Ele é o Senhor de todos. Muitas vezes nós ficamos usando, porque o meu Deus, porque o meu Deus, Ele é Deus, e Ele é Deus de todos. E tudo que Deus já fez no Antigo Testamento, Ele se apresenta para as nações. Quando Deus chama Abraão, Deus está colocando para Abraão uma visão de nações. Eu farei de ti uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É o Deus das nações. Quando a gente lê os Salmos, a gente vê que Deus está se apresentando às nações. Então, nosso negócio, meus irmãos, é divulgar esse Deus para as nações. É para as nações. O chamado é universal, é para todos. Esse chamado é transformador. Nós precisamos fazer discípulos e não membros de igreja. Não é membro de igreja, irmãos, é discípulo de Jesus. Eu sou membro daquela igreja. Não, eu sou discípulo de Jesus. E eu assisto naquele grupo, com aquele corpo de Cristo que está ali. Entende? A dinâmica nossa é fazer discípulos, não frequentadores de templo. Não é para. Nós não vamos construir e ganhar frequentadores de templos, membros, não, discípulos. Discípulos, façam discípulos. Jesus está dizendo em Mateus 28: ide por todo mundo e façam discípulos de todas as nações. É discipulado, uma igreja que se move no discipulado. O negócio dela é fazer discípulo, não é um cliente. Não é um cliente, irmão. Nós temos que mudar a nossa mente. Não é cliente, é discípulo. É discípulo do Senhor. A nossa liderança precisa ser uma liderança que agrega, uma liderança exemplar, uma liderança de cuidado, de amor, de atenção, de acolher uns aos outros, estar uns com os outros, sem julgar uns aos outros. Essa é a nossa dinâmica no fazer discípulo. Então é universal, é transformador e é acompanhado da presença do Espírito Santo. Meus irmãos, nós vamos convidar o Espírito Santo para assumir o seu lugar na obra. Ele está esquecido, está largado. A gente perdeu o foco no Espírito Santo.
Porque a promessa de Joel, que se cumpre em Pentecoste, é a promessa do Espírito Santo, de que ele desceria. E a gente lendo aqui Atos 1:8, a gente vê isso. Essa dinâmica de Deus, de que nós faremos a obra, mas nós faremos uma obra de poder. E que a gente entenda isso, meus irmãos, a obra é uma obra de poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder, e vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vocês são minhas testemunhas no poder do Espírito Santo. O movimento de oração, meus irmãos, tem que ser um movimento para buscarmos a presença do Espírito Santo, para que ao falarmos, quando falarmos, nós falaremos no poder do Espírito Santo. Não falará a nós, mas o Espírito Santo falará por nós. Ele dará a palavra que vai acolher o coração daquele que precisa. Ele vai dizer qual é a palavra que a gente vai trazer para aquele contexto. É no poder do Espírito Santo. E aí nós entendemos que a igreja precisa alinhar tudo que faz com essa ordem: culto, ministério, recursos, esforços devem servir ao propósito missionário. Uma igreja missionária, ela está olhando para fora, ela está olhando para as nações, ela está olhando para as necessidades, ela está olhando para projetos, ela está infiltrada na sociedade. Uma igreja missionária, ela está pensando em missões, não só local, mas ela está pensando em missões nos confins da terra. Nós temos que nos alinhar, meus irmãos, com o propósito de Deus muito profundo, que é o projeto missionário de Deus. Nós somos missionários. Cada um de nós é um missionário. Por quê? Porque a missão é para todos. A missão é para todos. Todos. Pastor, mas você também. Pastor, mas a minha idade, você também. Os velhos darão frutos. Não é isso que a Bíblia diz? Que os velhos darão frutos. Porque os mais velhos devem ensinar os mais novos. Então tem um ministério para você aqui, viu? Você que se sente cansado, não sabe de nada, o joelho está doendo, tem um ministério para você aqui. Você vai cuidar dos mais novos. As mulheres vão cuidar das meninas. As que têm experiência vão ensinar as que não têm experiência. E nós vamos avançar dessa maneira. Tem lugar para todos. Todos somos missionários. Uma igreja, meus irmãos, com poder na missão, ela recebe poder ao descer o Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente promotor da obra. A missão é impossível sem o poder do Espírito Santo. Se não tem poder, meus irmãos, nós apenas fazemos coisas que nós sabemos e fica antropocêntrico, ou seja, o homem no centro. Nós fazemos coisas para o nosso bel prazer, mas que não reflete a glória de Deus. A prioridade dessa missão é a oração. Antes de pregar, a igreja orava. Antes de Atos 2, sabe o que a igreja estava fazendo? Orando. Onde que a igreja estava? No capítulo 1 de Atos, o que a igreja estava fazendo no capítulo 1 de Atos? Ela estava orando. Jesus disse: fiquem em Jerusalém até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês.
E aí os discípulos ficaram ali orando. Quando aconteceu a descida do Espírito Santo, a igreja estava orando. Foi um tempo de oração muito forte daqueles irmãos em oração. Eram mais de 120 discípulos ali orando. Então, se a gente quer receber uma visitação de Deus forte, se a gente quer receber uma visitação do Espírito Santo sobre a nossa vida, nós vamos orar. Você quer uma experiência com o Espírito Santo? Vai orar. Nós precisamos orar para ter uma experiência com o Espírito Santo. E Ele vai nos revelar, Ele vai nos capacitar para dizer, meus irmãos, porque é Ele que vai colocar sobre nós o poder para ter uma ação local e global. Nós estamos começando algo aqui nesse lugar, um tempo de visitação de Deus. Estamos começando um tempo de crescimento, de movimento. E eu vou dizer para vocês, começando aqui, meus irmãos, vai longe. Isso vai chegar longe. Muita gente será beneficiada por esse mover aqui. Creio nisso. E esse mover, ele não vai ser só para nós aqui. Esse mover é para fora. Ele vai começar em nós e vai se estender para fora de nós. E depois que isso começar, meus irmãos, o Espírito Santo vai fazer obras maravilhosas. Deus vai se mover de forma sobrenatural. Nós vamos ver as realizações dos milagres de Deus acontecendo. Porque uma igreja comprometida com a obra do Espírito Santo, ela é uma igreja de poder. Nós somos nos revestir do poder, nos revestir do alto. Sabe o que Jesus fez antes de começar a obra dele? Quando ele foi batizado, depois de batizado, sabe o que Jesus foi fazer? Foi orar. Foram 40 dias orando. E quando ele desceu dos 40 dias, é que ele foi começar a chamar os discípulos. Jesus passava a noite orando. Por que Jesus precisava passar a noite orando se ele era Deus? Ele era 100% Deus, mas também era 100% homem. Isso é para dizer para nós que na nossa humanidade nós precisamos da presença do Espírito Santo. Amém ou não? Amém. Ainda nós precisamos, meus irmãos, e a pergunta que se faz hoje é: você está cheio do Espírito Santo para testemunhar? Quantos querem estar cheio do Espírito Santo para testemunhar? Uma igreja missionária é também uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém. E Espírito Santo, meus irmãos, quando a gente fala Espírito Santo, a gente fala, são pentecostais. Irmãos, eu não entendo essa nomenclatura de tradicional e pentecostal. Eu fico confuso às vezes. Porque a igreja nasceu onde, gente? No dia de Pentecoste, amém? A igreja nasceu no dia de Pentecoste. Todos nós somos frutos de Pentecoste. Agora, o que alguns colocam está falando demais do Espírito Santo, é pentecostal. O Espírito Santo, ele não é dos pentecostais. Me desculpe os pentecostais que estão vendo isso aqui agora, mas o Espírito Santo não é um agente exclusivo dos pentecostais. O Espírito Santo é um agente exclusivo da igreja. Amém, irmão? Amém. É da igreja. É da igreja, irmãos. É para nós, como igreja. Entende? Agora, existem performances que se caracteriza como pentecostal? Sim, nada contra. Os pentecostais que gostam dessa performance. Mas isso não os torna donos do Espírito Santo.
Alguns até dizem assim, os batistas não têm o Espírito Santo, né? Eu ouvi isso demais. Que os batistas não têm o Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito Santo age como quer, age onde quer, da forma que quer, sempre que quiser. Nós só temos que estar disponíveis à obra do Espírito Santo. É isso. Se o Espírito Santo vai realizar milagres na nossa vida, nós vamos estar abertos para receber isso dele. E é isso que nós vamos entender, que a obra missionária ela é cheia do poder do Espírito Santo. E a terceira coisa, e última, uma igreja que se move com urgência. Uma igreja que está na missão, ela tem uma urgência. Jesus disse assim, João 9,4, diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que nos enviou enquanto é dia. Enquanto é dia. Há uma urgência. A missão é urgente, porque vidas estão se perdendo. Meus irmãos, nós trabalhamos como médico de plantão. Sabe aquele médico de plantão no hospital de urgência? O médico de plantão no hospital de urgência só chega bagaceira, perna quebrada, osso de fora, infarto, briga, acidente de moto, só chega arrebentado. É urgente. É urgente porque as pessoas estão morrendo nos nossos olhos, meus irmãos, debaixo dos nossos olhos. E isso nem nos incomoda mais. Meus irmãos, eu fico preocupado com a frieza da igreja em frente à realidade do mundo. Parece que a gente não vive, não vê a dificuldade que o mundo está passando, o momento que a gente está vivendo. Se a gente não observa a dinâmica do mundo, o que está acontecendo, Satanás está tomando controle das coisas e a gente está deixando. A maldade está aumentando, a iniquidade aumentando e a gente deixando. A gente nem sequer ora por pessoas, a gente nem sequer ora pelo mundo. Que frieza é essa? Que insensibilidade é essa da igreja? Que não olha para fora. As pessoas estão morrendo de fome e a gente não está fazendo nada. As pessoas, nossos filhos estão se perdendo e a gente não está fazendo nada. O que a gente precisa fazer, meus irmãos? O que a gente faz diferença na vida daquele que você faz. O que você faz diferença na vida daquele que você faz. E a gente assiste o jornal, marido matando mulher brigando com o marido, é assaltante, é não sei o que, é roubo, é assalto, é tanta coisa. Eu já nem assisto esses jornais porque me dá uma angústia. Eu já nem assisto mais jornal. Porque aquilo é um destruidor de emoções. Mas a gente fica comovido. Falei, meu Deus, o mundo jaz nas trevas, o mundo jaz no maligno. Nós estamos vivendo os últimos dias, pai contra filho, filho contra pais, guerra, pestilência, pandemias, tanta coisa, doenças. E as pessoas vivendo como um zumbi à base de remédio, fora da sua realidade, da sua consciência. Estamos vivendo nesse tempo, gente.
Mas isso não me comove, isso não dói em mim, isso não me move para dizer: Senhor, eu estou aqui com uma missão e eu posso fazer alguma coisa assim. E a gente começa orando e desejando fazer mais. Então a igreja, nós temos uma urgência no mundo. Façamos a obra daquele que nos enviou enquanto é dia. A missão é urgente, porque vidas estão se perdendo. O mundo não vai melhorar sozinho. A igreja é a resposta de Deus para esse tempo. Meus irmãos, sabe por que o Brasil ainda não está dentro de uma catástrofe social? Por causa da igreja. Por causa da igreja. A igreja é a instituição mais perseguida hoje. É a igreja. Recebi uma mensagem hoje. Você sabe que a Ucrânia está em guerra com a Rússia, já tem aí 3 anos já. E tem pedido de oração aqui pela Ucrânia. O que está acontecendo na Ucrânia? A gente não sabe, o jornal não mostra. Não é interesse de mostrar, porque a maldade está no mundo e é cobertado por uma imprensa que não é livre, não chega até nós. E a gente começa a perceber que há um clamor no mundo. O mundo está doente, meus irmãos. As pessoas estão doentes. Isso é aqui no Brasil, isso é em todo o mundo. As pessoas estão aprisionadas. E nós somos resposta de Deus para esse mundo. Nós somos a resposta de Deus para esse tempo. Repita comigo: eu sou a resposta de Deus. Sou a resposta de Deus para este tempo. Para este tempo. Fala para o seu irmão: você é a resposta de Deus, meu Deus. Nós somos a resposta de Deus para esse tempo, meus irmãos. É a sua boca. É a sua boca. Entende? Se você usar a boca, a língua. Se a língua pode queimar uma floresta, incendiar uma floresta, uma língua pode mudar uma nação. Usa o que você tem. Você não precisa de um curso teológico. Você só precisa abrir a boca e os braços. Abra os braços para acolher a boca. Nesta geração, meus irmãos, nossa geração precisa de igreja que saia das 4 paredes e leva Cristo aos perdidos. Esse é o nosso desafio. A missão não é de alguns, é de todos. Somos uma igreja movida por missão quando pregamos com compaixão. Mateus 9, capítulo 9, no final do capítulo 9, Jesus vai dizer isso. Somos uma igreja que pregamos com compaixão, com graça, uma igreja que faz discípulos, uma igreja que investe em missões, uma igreja cheia do Espírito Santo. E a pergunta é: você está envolvido na missão? Ou você está assistindo à missão? Hoje Deus te chama para você se mover. Deus está nos chamando para nos movermos, criarmos movimento. Movimento. Você sabe que movimento gera força. Um motor parado, com as engrenagens paradas, não gera força. Mas quando as engrenagens começam a se mover, gera força e chega ao destino. Cada um de nós é uma peça e a gente precisa gerar força, gerar calor, intensidade, velocidade, pressão. É pressão, nós temos que ser pressionados. Porque quando nós somos pressionados, nós produzimos melhor e mais rápido.
É como uma panela de pressão que você vai cozinhar o seu feijão. Em 10, 15 minutos seu feijão está cozido. Mas se for fora da pressão, é mais de meia hora. Nós precisamos ser gerados, ser movidos. A pressão é boa para a gente se mover, para a gente produzir. Esse é o tempo de nós nos movermos. Nós precisamos nos mover. Uma igreja sem uma missão é uma contradição. Se ela não tem uma missão, ela é uma contradição. Mas a igreja com uma missão, ela é uma revolução. Quando nós entendemos a missão, nós vamos causar uma revolução. Entenda isso. Nós podemos ir mais longe. Nós podemos ir mais longe, meus irmãos. Acredite, você é importante. Você é peça fundamental. Você faz parte de uma engrenagem fundamental. E a obra conta contigo. Jesus está contando contigo. Ele conta com cada um de nós. É com o que sabemos, meus irmãos, é com o que temos. Jesus, quando chamou seus discípulos, eram pescadores. O que esses homens sabiam fazer? E ele disse: venham a mim, eu farei de vocês pescadores de homens. E esses homens revolucionaram o mundo. O Evangelho chegou até nós. Deus está chamando pessoas não habilidosas, mas com o coração aberto para ser usado por Ele. Se coloca hoje diante desse mover, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor me mova, eu quero mover essa nação, eu quero mover a minha geração como igreja, eu quero ganhar a minha geração. E cada pessoa que você ganha é uma geração que você ganha. Porque cada pessoa representa uma geração. E nós vamos ganhar essa geração. De filhos, de jovens, de casais. Quantas pessoas nesse momento, meus irmãos, estão aí? Entende? Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores do que esse grupo que está ali, não. Nós não somos melhores. Entenda isso. E nós precisamos cumprir a missão. Quantos querem cumprir a missão? Amém? Amém. Nós vamos cumprir a missão. Amém. Glória a Deus. Vamos orar por isso. Se você quer ser envolvido nessa obra, fique de pé, dizendo: Senhor, eu quero me envolver nessa obra, eu quero me envolver nesta obra. Oh, em nome de Jesus.